Olá a todos! Na aula que eu encaminhei para vocês na semana passada, eu defini a situação de equilíbrio térmico. E nessa aula desta semana, eu vou estar resolvendo alguns exercícios e comentando a resolução com vocês de exercícios de equilíbrio térmico, a princípio sem mudança de estado físico, e depois eu vou fazer alguns exercícios comentados de equilíbrio térmico com mudanças de estado físico. Estou deixando também no e-book para vocês alguns exercícios resolvidos para vocês darem uma olhadinha na resolução, caso vocês tenham dúvidas. Então, vamos à nossa aula sobre equilíbrio térmico, resolução de exercícios com questões comentadas, mas um equilíbrio térmico que não ocorre mudança de estado físico. Um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Dados: calor específico da prata 0,056 calorias por gramas graus Celsius. Calor específico da água igual a 1 caloria por gramas graus Celsius. Então, para facilitar os cálculos, eu costumo desenhar, e eu aí recomendo também, vocês sempre colocarem os dados numa tabela. Então, eu sempre desenho uma tabela para colocar os dados que estão no enunciado. Isso me ajuda a visualizar o que eu tenho de informação e o que eu não tenho. E aquilo que eu não tenho de informação é a pergunta do meu problema. Então, como é que eu faço a tabela? Como é que eu desenho a tabela? Sempre colocando os elementos que aparecem no enunciado do meu exercício. Então, ele tem um broche de prata. Então, na minha tabela apareceu aqui, ó, broche de prata e água. Então, são os dois elementos que eu tenho no problema: água, broche de prata. Vejam, eu coloquei aqui M, C, temperatura 1 ou temperatura inicial, temperatura 2 ou temperatura final, e se eu quiser eu já coloco aqui o ΔT, que é a variação da temperatura. Então, vejam, eu estou escrevendo a expressão MC ΔT. Informações que eu tenho para pôr na minha tabela: a massa do broche. Então, aqui eu vou pôr 20 gramas da massa do broche. Temperatura inicial desse broche. Vou colocar aqui a temperatura inicial, 160. O broche é de prata. Eu sei o calor específico do broche de prata? Sei, 0,056. Então, vou pôr esse valor aqui. O que mais eu tenho? Eu tenho 28 gramas de água. Então, aqui no lugar do M da água, eu vou pôr o 28. Eu sei o calor específico da água? Eu sei, é 1. Que temperatura está essa água no início? 30 graus Celsius. Então, os valores que eu sei, eu vou colocar na tabela. O que eu não sei? Eu não sei a temperatura final de equilíbrio térmico. Mas se é equilíbrio térmico, essa temperatura final é a mesma para os dois. Ou eu deixo isso aqui em branco, ou eu escrevo como X. E coloquei aqui uma interrogaçãozinha, porque essa é a pergunta do meu problema. Quem é o ΔT? ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o meu ΔT da água vai ser temperatura final X menos 30, temperatura final menos inicial. E o ΔT do broche vai ser a temperatura final X menos a inicial, que é 160. Então, eu já tenho uma tabelinha aqui, e essa tabelinha é que eu vou usar para resolver o meu problema, tá? Então, trouxe aqui meu enunciado, já com a tabelinha completa nesse slide, e agora eu vou colocar a situação de equilíbrio térmico. Qual é a situação de equilíbrio térmico? A situação de equilíbrio térmico me diz que toda a quantidade de calor que o broche vai perder, a água vai ganhar. Por que eu sei que o broche é que vai perder? Porque a temperatura do broche é maior. Como é que eu sei que a água vai ganhar? Porque a temperatura da água é a menor. Então, quem perde calor é o que tem maior temperatura. Quem ganha calor é o que tem menor temperatura, tá? Temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico. Ou, se eu quiser, eu posso escrever que a soma das trocas de calor vai ser zero. Então, colocando aqui a situação de equilíbrio térmico, eu escrevi como a soma das trocas de calor, então eu escrevi como Q1 mais Q2, vou tentar dar um zoom aqui para ficar maior a visualização de vocês, para vocês conseguirem enxergar aí na gravação.
Então, eu coloquei assim, a quantidade de calor Q1, que é a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor Q2, que é a quantidade de calor do broche, isso tem que ser igual a zero. Quem é esse Q? Ele é MC delta T. Então, MC delta T da água mais MC delta T do broche tem que ser zero. E substituir esses valores pelos valores que eu tenho na tabela. A massa de água que eu tinha na tabela, 28. Calor específico da água que estava lá na tabela, 1. Variação de temperatura que estava lá na tabela, era o tal do X menos 30. Massa do broche, peguei lá na tabela, 20 gramas. Calor específico dele, peguei na tabela, 0,056. Variação de temperatura do broche era o X menos o 60. Fiz 28 vezes 1 e apliquei a distributiva desse resultado, chegando nessa informação. Fiz 20 vezes 0,056, ok? Que deu 1,12 e fiz a distributiva, multipliquei pelo x e multipliquei pelo menos 160 e cheguei nessas informações. Fiquei então com 28x menos 840 mais 1,12x menos 179,2 igual a zero. Somei os x. 28x com 1,12, 29,12x. Menos 840 com menos 179,2 deu menos 1019,2, que era negativo, eu levei para o outro lado, positivo. O 29,12 estava multiplicando, eu passei dividindo. Então, 1019,2 dividido por 29,12 vai me dar 35 graus Celsius, ou aproximadamente 35 graus Celsius. Essa, portanto, é a resolução aí da primeira questão comentada. Façam sempre a tabela, porque a tabela ajuda vocês a colocar as informações na resolução dos exercícios. Exemplo 2. Aqui já coloquei a tabela em branco e coloquei aqui a tabela preenchida. Voltei aqui um pouquinho no meu slide para assumir aquelas tabelas e a gente só se preocupar a princípio com o enunciado do exercício. O que eu sei? Num calorímetro de capacidade térmica, 8 calorias por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico, 0,40 calorias por gramas graus Celsius. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. Determine a temperatura inicial do líquido. Vou montar uma tabela de MC, temperatura inicial, temperatura final e delta T. Coloquei só duas linhas nessa minha tabela. Quem aparece no meu exercício? O tal do calorímetro. E aparece que nesse calorímetro foi colocado 200 gramas de um líquido. Então, meu problema só fala do calorímetro e do líquido. Então, duas linhas, uma para o calorímetro e outra para o líquido. Vejam que eu tirei a separação entre o M e o C aqui da linha de cima. Por que eu tirei a separação? Porque o produto M vezes C já foi definido em aulas anteriores. O produto de M vezes C é o que nós chamamos de capacidade térmica. Então, na situação anterior, não tinha calorímetro. Nessa daqui entrou o calorímetro e ele me deu como informação capacidade térmica. Eu sei, então, quanto vale o produto M vezes C. Preenchendo a tabela. Calorímetro, capacidade térmica M vezes C é 8. Temperatura inicial do calorímetro, 10 graus Celsius. O que eu coloquei dentro desse calorímetro? Um líquido, 200 gramas desse líquido. Eu sei desse líquido o quê? Eu sei o calor específico dele, que é 0,40. Verifica-se que o equilíbrio térmico aconteceu a 50 graus Celsius, o que significa que a temperatura final dos dois é a mesma, 50 e 50. Quanto foi a variação de temperatura do calorímetro? Quanto foi a variação de temperatura do líquido? Já posso deixar calculada. Variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. 50 menos 10, que dá 40. Qual é a variação de temperatura do líquido? Temperatura final 50, menos a inicial, que eu não sei. A inicial é a pergunta do meu problema. Ou eu deixo ela em branco, ou eu coloco um X, por ser a pergunta do meu problema. Então, aqui é 50 menos X. Daqui, se eu quiser, eu já tiro, ó, MC, né? MC, delta T, MC, delta T.
ok? É um problema de equilíbrio térmico, o que significa que a soma de todas as trocas de calor tem que dar 0. Trouxe a tabelinha para o outro slide, escrevi a condição de equilíbrio térmico. Q1 mais Q2 tem que dar 0. Quem é o meu Q1? É o Q do calorímetro. Quem perdeu o calor aqui? Quem ganhou o calor? Se eu não souber quem perdeu e se eu não souber quem ganhou, eu simplesmente escrevo a soma das trocas de calor igual a 0. E aí eu não preciso ficar me preocupando em quem perdeu e quem ganhou. Quem é o Q1? Eu chamei de Q1 de calorímetro. Quem é o Q2? Eu chamei de quantidade de calor do líquido. A soma dos dois, 0. Como é que eu calculo esse Q? Como não tem mudança de estado físico, MC delta T. Como eu calculo esse Q? Também é MC delta T. Só que isso aqui é do calorímetro e esse aqui é do líquido, ok? Massa do calorímetro não tenho, calor específico do calorímetro também não tenho, mas eu já tenho o produto dos dois. E o produto dos dois é 8. Variação de temperatura do calorímetro, 40. Tá aqui. Massa do líquido, 200. Calor específico do líquido, 0,40. Variação de temperatura, tá aqui, ó. Temperatura final menos a inicial, 50 menos x. 8 vezes 40, 320. 20 vezes 0,4, eu faço essa continha, isso aqui vai dar 80. 80 multiplica o x e 80 multiplica, 80 multiplica o 50 e 80 multiplica o menos x. Então, eu fiquei com 320 mais 4.000 menos 80x igual a 0. Tudo que é x eu deixo de um lado, que não for x eu deixo do outro. Então, eu fiquei com 4.000 aqui e 320, isso aqui vai dar 4.320 positivo. Levei para o outro lado negativo. Como aqui eu já tinha um menos 80 na frente do x, um sinalzinho de menos, eu fiquei com os dois lados negativos, eu já multipliquei por menos 1 os dois lados, para ficar positivo. Então, 80x igual a 4.320. O 80 está multiplicando, eu passei dividindo. 4.320 dividido por 80, 54 graus Celsius. Portanto, a temperatura inicial do líquido é de 54 graus Celsius. Se eu quisesse, eu poderia ter resolvido esse exercício já calculando aqui MC delta T, colocando aqui na minha tabelinha o resultado de MC delta T, já substituindo aqui direto nas expressões, que é o que eu tô chamando aqui de resolução 2, tá? Então, eu posso calcular as quantidades de calor trocado, ó. Calor recebido pelo calorímetro, capacidade térmica vezes variação de temperatura, eu já deixo calculado, 320. Posso pensar aqui no líquido, que é quem tá perdendo calor. Então, para o líquido, eu chamei de Q2 MC delta T. Substitui o M, substitui o C, substitui o delta T. Já achei aqui o Q2, então já tenho o Q1 calculado separadamente, tenho o Q2 calculado separadamente, aí eu já joguei na expressão de Q1 mais Q2 igual a 0, então, ó, Q1 tá aqui, ó, mais Q2 que tá aqui, igual a 0, e eu já resolvi. Eu tenho por hábito escrever uma coisinha embaixo da outra e ir substituindo. Mas se vocês quiserem já calcular, até colocar aqui na tabelinha já o delta Q, quanto dá cada um, 320, 4.000 menos 80x, vocês também podem colocar, tá? Fica a critério de vocês, o que vocês acham mais simples aí para resolução. Eu sempre resolvo assim, mas se vocês quiserem resolver desse outro modo, calculando as quantidades de calor separadamente para depois somar, também não tem problema. Mais um exemplo. No interior de um calorímetro de capacidade térmica, 6 calorias por grau Celsius, encontram-se 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico 0,094 calorias por gramas grau Celsius, aquecido a 100 graus Celsius, é colocado dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius. Determine o calor específico do líquido. Então, aqui eu tenho vários elementos. Vamos montar a tabela. O que eu vou ter na tabela? Calorímetro, líquido e bloco de cobre, que é o que aparece no meu enunciado. Tirei aqui a barrinha entre o M e o C para o calorímetro, porque ele me deu a capacidade térmica do calorímetro como 6. O que eu tenho dentro do calorímetro? Um líquido. Quanto que eu tenho desse líquido? Eu tenho um líquido, 85 gramas. E eu coloquei junto desse líquido um bloquinho aqui, ó, de cobre. Tá aqui o bloco de cobre. Massa dele, 120 gramas. Ele me deu o calor específico do cobre. Tá aqui, ó, 0,094. Já pus aqui junto do Czinho,
tá? O que eu sei desse bloco aí, o que eu sei dessas coisas todas, eu sei temperatura inicial do calorímetro e sei temperatura inicial do líquido. Por que eu sei essas temperaturas iniciais? O calorímetro tem um líquido. Se o líquido está a 18 graus Celsius dentro do calorímetro, isso significa que o calorímetro também está a 18 graus Celsius. Se eu tenho um copo com água, a temperatura da água e a temperatura do copo já são as mesmas, porque eles já estão juntos em equilíbrio térmico. E aí, depois eu coloco outros ingredientes. No caso, eu já tinha o calorímetro com um líquido dentro. Se o líquido estava a 18 graus Celsius, eu coloquei, portanto, o calorímetro também a 18 graus Celsius, porque esse conjunto já estava junto. E aí, eu mergulhei o bloco de cobre a 100 graus Celsius. Isso significa que o cobre perde calor, enquanto o calorímetro e o líquido ganham calor. E aí, eu vejo isso por causa das temperaturas. Tá? Ele me disse que o equilíbrio térmico acontece a 42 graus Celsius, o que significa então que a temperatura final de todos eles vale 42. Portanto, daqui eu já tiro a variação de temperatura de todos eles. Isso é, 42 menos 18, temperatura final menos a inicial, que deu 24. 42 menos 18 se repete aqui para o líquido. E 42 menos 100, que dá menos 58. Então, aqui eu já tenho MC delta T do calorímetro, tenho MC delta T do líquido e tenho MC delta T do bloco de cobre. Pergunta do exercício, o calor específico do líquido. Então, calor específico é o Czinho, do líquido é esse pedacinho aqui da tabela que eu quero saber. É essa informação da tabela que eu vou ter que responder, tá? Se eu quiser, eu posso calcular tudo separado, que foi o que eu falei para vocês. Então, eu posso calcular o calor recebido pelo calorímetro, chama isso aqui de Q1. Q1 é MC delta T, então já tenho o M vezes C, que é 6, o delta T 24, o que me dá uma quantidade de calor Q1 aqui de 144 calorias. Para o líquido MC delta T, o M 85, o C eu não sei, chamei de X, o delta T 24. Daqui eu tiro que a quantidade de calor do líquido é 2040x. E para o bloco de cobre também, MC delta T, 120, multiplicado por 0,094, multiplicado por menos 58, né? Multiplicado pela variação de temperatura menos 58. Isso dá menos 654,24. Então, eu posso calcular os três separados. Como é um probleminha de equilíbrio térmico, eu sei que a soma desses três aqui tem que dar 0. Tá? Ou então, faz a resolução do jeito que eu gosto de fazer, isso é, eu escrevo a soma aqui, ó, Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0, Q1 eu chamei do calorímetro, Q2 do líquido, Q3 do bloco de cobre, e aí eu escrevi aqui MC delta T para cada um deles, então aqui tá o do calorímetro, aqui tá o do líquido, aqui tá o do cobre, substituí os valores nessas expressões pelo que eu tinha na tabela. A soma disso tudo vai dar 0. Isto aqui deu 144. Daqui eu tirei o 2040x e daqui eu tirei o menos 654,24, igual a 0. 2044x é igual a 510,24. Portanto, o x é aproximadamente 0,25. Unidade do calor específico, olha, eu já escrevi aqui em cima da minha tabela, ele tem que estar em calorias por gramas graus Celsius. Ok? Agora eu tenho alguns exercícios de equilíbrio térmico com mudança de estado físico, tá? Eu vou dividir o vídeo em duas partes, então vai ficar um videozinho de aproximadamente 20 minutos e em seguida um outro videozinho de não sei quantos minutos ainda,